Salve, nação tricolor. Bom, pessoal, vamos falar aí um pouco referente a alguns assuntos, né? Renovação da Superbet, renovação do Alan Franco. Vamos falar um pouco dessa pressão com o Zubeldia, como é que tá essa pressão do Zubeldia, né? E vamos falar um pouco sobre essas informações aqui, tá? Antes disso, se inscreve no canal, deixa seu like, tá? E também queria dizer aí que trago aí essas informações aí, geralmente eu busco do Alexander Vieira, né, as informações, Arnaldo Tironi, o Zanqueta, né, e até o Eduardo Afonso da ESPN eu utilizo como fontes, né, para trazer aqui meus vídeos aqui mais informativos, tá? Bom, dito isso, vamos pro vídeo, tá? Bom, pessoal, primeiramente aí vamos falar referente à questão do Alan Franco, né? O Alan Franco aí, o São Paulo tá em vias de renovar com ele até 2027, né? O jogador aí não fez muito caso para renovar, até porque ele entende, acho que eu trouxe algum outro vídeo aqui meu, né, alguns shorts, que realmente o Alan Franco entende que tá num grande clube, que o São Paulo é uma equipe que vai dar visibilidade para ele e as chances, e cresce um pouco as chances dele estar numa seleção da Argentina, que é o grande sonho do Alan Franco, né? Disputar alguns jogos com a camisa da seleção argentina, né? De repente disputar até uma Copa do Mundo, né? Ele entende que estando no grande clube, disputando uma competição continental como a Libertadores, cresce as chances dele, né? Então, isso aí é muito importante. Um outro ponto é que o São Paulo vai dar uma valorização para o Alan Franco cerca de 50% a mais do que ele ganha hoje, né? Então, isso aí é um ponto interessante aí pra gente estar falando aqui também, que acho que o Alan Franco até merece, é titular titular absoluto ali do São Paulo, tem jogado muito bem, né? Espero que finalize essa negociação e renove de fato com o Alan Franco, né? Bom, agora vamos falar sobre outra renovação, né? Que é a renovação da Superbet, que já está oficializada, né? Então essas informações também estão sendo pegas ali do Alexander Vieira, né? Que trouxe essas informações. E é o seguinte, né? A Superbet aí, renovando com o São Paulo, tem alguns gatilhos ali que pode chegar a 1 bilhão, né? A um pouco mais de 1 bilhão esse nosso patrocínio, né? Tem algumas metas, algumas coisas a serem cumpridas, né? E nessa renovação também foi negociado o name rights do nosso CT da Barra Funda, né? Que vai passar a ser chamado de Super CT, né? E, bom, tem isso aí, né? E tem também os valores, né? Os valores fixos do São Paulo é um pouco mais, chega a ser entre 600 e 700 milhões de reais, né? E, bom, e o primeiro ano aí do São Paulo vai receber aí cerca de 78 milhões, né, pelo patrocínio, ainda é um pouco abaixo do que tá pagando no mercado, né, mas você tem ali uma segurança de que vai ficar até 2030 com a Superbet, né, que é o ano do centenário do São Paulo, né, e essa remuneração vai aumentando conforme vai passar os anos, até chegar por volta de 140 milhões, que vai ser o último ano da Superbet, né, que é em 2030. E nesses anos, né, a gente não sabe precisar direito, por quê? Porque o aumento contratual vem com, além de 10 milhões anuais, né, esse ano 78 milhões, ano que vem 88, enfim, esses 10 milhões são fixos, né, e vai ter uma valorização também, um aumento ali conforme o IPCA, né? Que acho que quem trabalha com contratos ou quem tem um aluguel sabe que aumenta o aluguel todo ano, que é de acordo com a inflação. E o índice que vai ser utilizado nesse caso do contrato da Superbet vai ser pelo IPCA. Então a gente vai chegar aí cerca de 600 a 700 milhões no fim do contrato ali fixos, né? E ali tem os gatilhos, claro, caso o São Paulo consiga ali fazer ter algumas evoluções esportivas, né? Durante o contrato, né? Classificação para Libertadores, se caso for para o Mundial, enfim, tem tudo isso porque a visibilidade também da marca aumenta, né? Então, isso é bem importante dizer. E é importante dizer também que esses valores não contam com os vencimentos do Oscar, né? Que a Superbet tá custeando, né? Que acho que é 50% do salário do atleta durante os próximos 2 anos, né? Tem esse próximo ano, mas no terceiro ano ainda pode ser que tenha uma negociação com a Superbet, tudo, mas ainda tá nisso. O último ano o São Paulo ainda não tem um contrato com a Superbet, né? Para pagar os vencimentos do Oscar, né? Bom, virando a página, vamos falar referente à pressão no Zubeldia, né? A gente sabe aí que o Zubeldia sofreu uma pressão muito forte, né? Tanto internamente como externamente, né? Por conta dos resultados ruins que ele tinha tido contra o Sport, né? E eu acho que é importante a gente ressaltar, né? O São Paulo não jogou ali bem contra o Sport, muito condicionado pelo pênalti perdido pelo Caleri também, né? E aí contra o Tajeres, embora ali o desempenho, e eu sou muito crítico a esse negócio da pessoa, do jornalista ou de qualquer outra pessoa falar, e o desempenho? Eu sou um pouco crítico com isso. Eu acho que desempenho é resultado, né? E aí tem uma questão também, né? Se a pessoa tem, não tem um desempenho, não tem resultado. Tem um desempenho, não tem resultado, não adianta nada.
né? Se você tem desempenho, tem resultado, né? Então, assim, por exemplo, o Galo teve desempenho contra o Grêmio e perdeu o jogo. O mesmo Galo não teve tanto desempenho contra o São Paulo e empatou, né? Então, assim, vamos ver aí, vamos também tratar essa questão que é importante, né? O Zubeldia não tá tendo desempenho, mas o Zubeldia tá a 9 jogos sem derrota na Libertadores, entendeu? Então, assim, tem um certo resultado, né? Então, enfim, vamos colocar isso na mesa, né? E, bom, falando aí, a gente fugir um pouco dessa questão da pressão, né? Então, assim, a diretoria entende ali que foi um erro de percurso ali contra o Sport, né? E ali o São Paulo conseguiu uma vitória bem importante lá contra o Tajeres, né? E é de se ressaltar também que o São Paulo, que acho que eu já falei em outros vídeos, o São Paulo só ganhou fora de casa, né? Na Libertadores, na Argentina lá, 3 vezes de todas as oportunidades que teve para jogar lá na Argentina, né? E um outro ponto importante, né? O São Paulo empatou com o Galo, né? Fora de casa. E foi um bom resultado? Foi um bom resultado, foi um ponto importante do São Paulo, né? Eu entendo que foi um ponto importante, né? Até porque o São Paulo ficou no final do jogo com um jogador a menos, né? Teve toda essa questão. Então eu acho que a gente tem que valorizar esse ponto aí, né? E valorizando esse ponto, a gente sabe que o Zubeldia até, né? O Zubeldia acaba sendo valorizado também, né? Entendendo que esse resultado foi um bom resultado, a diretoria entende que o time tem evoluído, né? E principalmente, assim, as principais peças, né? Que é, assim, o Oscar e o Lucas, né? São os jogadores mais diferentes que a gente tem no elenco, né? E acaba que o Zubeldia ali consegue ali montar um time, né? E consegue competir com o Galo, né? O São Paulo fez um bom primeiro tempo e o segundo tempo ali, o São Paulo sofreu um pouco depois da expulsão do Caleri, né? Então, eu acho que é de se valorizar e tem que valorizar esse ponto fora de casa, né? E aí, o São Paulo tendo uma vitória contra o Alianza Lima dentro de casa, essa questão da pressão sobre o Zubeldia acaba diminuindo muito mais, né? Diminuindo muito mais, não chegando a 0, mas diminuindo muito mais, porque é um jogo dentro de casa de Libertadores, né? E a gente sabe como o São Paulo é com a Libertadores. E o São Paulo conseguindo essa vitória sobre o Alianza Lima com o Zubeldia, o São Paulo acaba ficando bem encaminhado para uma classificação para a próxima fase da Libertadores, né? E um outro ponto também aí, o próximo jogo que vai ser contra o Cruzeiro, né, dentro de casa, se o São Paulo acabar vencendo o Cruzeiro, aí é grande chance que beire o 0 a pressão sobre o Zubeldia, até porque 2 jogos fora de casa, 2 vitórias, né? E o São Paulo estando aí a 3, 4 jogos né, invicto, né? Sabendo que tem todo jogo, toda semana, quarta e domingo, né? Bom, acho que é isso, tá, pessoal? E a gente tem que aí ressaltar aí que São Paulo daqui até o Super Mundial vai jogar toda quarta e domingo e vai ter muitos problemas de elenco, né? Vai ter problema aí para rodar jogadores, né? Bom, basicamente é isso, pessoal, referente à pressão do Zubeldia. Só uma notícia extra aqui, uma informação extra com relação à questão da arbitragem, né? Eu achei um absurdo o que aconteceu, né, no jogo do São Paulo, mas não foi só no jogo do São Paulo, teve erros também de arbitragem muito complicados ali no jogo do Palmeiras, no jogo do Grêmio, né, no jogo do Santos, enfim. E eu acho que o mais absurdo é que no colegiado lá da arbitragem que eles falam, que no jogo do São Paulo eles falam que o árbitro foi bem, né? E eu queria entender qual que é o critério que eles utilizam para isso. Eles tinham que abrir isso aí, não ser tão fechados quanto a isso. Qual que é o critério que eles utilizam? Porque foi um absurdo isso que eles fizeram, né? Assim, as pessoas podem criticar o Zubeldia, foi muito destempero, não sei o quê, mas você tá ali naquele momento, com uma situação complicada ali com o seu time, o jogador lá acaba atingindo o outro, fazendo uma falta para amarelo. Se o juiz deu amarelo por uma coisa banal anteriormente, ele não é porque ele não deu amarelo lá atrás que ele não vai dar outro amarelo e vai expulsar. Vai prejudicar o time. Dane-se, o cara correu o risco de prejudicar o próprio time, né? Vai prejudicar o espetáculo. Quem tá prejudicando o espetáculo é quem cometeu a falta. Então eu acho que o árbitro ali contra o São Paulo foi bem tendencioso, foi bem caseiro, né? E ele não foi bem. Na minha visão, ele não foi bem. Nem ele foi bem, nem o árbitro do Palmeiras contra o Sport foi bem, que foi um pênalti inexistente. O árbitro contra o do Santos lá, que jogou contra o Santos e Bahia, né? Santos e Bahia, né? E o do Grêmio também foi ridículo, né? E eu acho que a comissão de arbitragem tem que começar a olhar, tem que começar também a falar pro público, porque a gente que vai no estádio, a gente que paga pay-per-view, essa galera que faz o dinheiro do futebol rodar, a gente que tem que ter essa questão aí do pessoal saber, né, qual que é o critério que eles estão utilizando para isso, né?
qual que é o critério que estão utilizando para isso. Então, eu acho que tem que deixar mais às claras isso aí e parar de se fechar numa bolha e daí achar que a gente aqui, que o público em geral é um público de ignorantes que não sabe o que não tá vendo, não sabe o que não tá falando, enfim. Precisa abrir isso aí e precisa explicar para nós, torcedores, que são as pessoas que pagam a conta aí de vocês, indiretamente, pra gente saber o que tá acontecendo aí, né? Essa é a minha opinião aí, ok? Então é isso aí, pessoal. Deixa seu like, comentem aí o que vocês acham sobre tudo isso, tá? Segue a gente aí, tá? No YouTube e nas outras redes sociais, né? E, bom, e é isso, como eu tinha falado, eu uso aqui as minhas fontes aqui como o blog do Zanqueta, o pessoal do 3Z, o próprio nosso querido da Rede Fute Mais lá, que é o Alexander Vieira, que é muito bom jornalista, gosto muito dele. O Tirone, acho que eu já falei, o Zanqueta, o pessoal da ESPN, principalmente o Edu Afonso, o Pirral, né? Esses caras aí que são ligados mais ao Clube do São Paulo, né? Que eu trago aqui, utilizo eles como fonte para fazer meus vídeos aqui, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Tamo junto e vamos São Paulo.